Paz e bênção para você e sua família nesta quarta-feira. Unidos de coração, vamos rezar juntos a Léxio Divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do seu coração para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-se dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também uma mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, por quanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido. Hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e todos os que ouviram falar desse acontecimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, esse texto da astúcia de Ananias e Safiras, esse casal que queria se tornar, na verdade, eles queriam o poder dos apóstolos. É isso que eles queriam. Eles não queriam por amor a Jesus, não queriam... Eles estavam seduzidos pelo poder, estavam seduzidos por querer curar, por querer ter o poder de expulsar demônios, estavam seduzidos por isso, e não por amor a Jesus, não estavam aderindo à fé, não estavam aderindo aos ensinamentos de Jesus. Então, naquela época, como eu já li, uma das leituras, né, no Atos 2,42, todos vendiam o que tinham e apresentavam aos pés dos apóstolos e dava cada um conforme a sua necessidade. Então, eles têm essa atitude ruim, né? Negativa, de querer enganar a Deus, enganar a comunidade, enganar as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você, isso é muito ruim, porque como enganar a Deus? Né? É possível enganar a Deus? Não é. Então, aconteceu esse episódio, essa tragédia deles acabarem morrendo, né? Acabando com a vida deles mesmo. Então, querendo enganar a Deus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, como chefe da igreja, quer que isso não seja disseminado entre a igreja, entre as pessoas. Imagina, se a moda pega e todo mundo começa... E Pedro fala de uma forma muito sincera, vocês não precisavam ter vendido o terreno, ninguém mandou vocês venderem. E depois de vendido, por que vocês combinaram então, falaram que era um valor e é outro? Né? A quem vocês querem enganar? Então... nós temos que vigiar para não cairmos em tentação e não cairmos nesse engano, né? Nesse engano não só da vida material, tá? Mas da vida espiritual também. Se eu falei que vou doar a minha vida, que eu vou me entregar, por que depois reter? Não é? Então, o que está por trás disso? Aí você fala, nossa, que exagero, né? Essas pessoas morreram ali, mas veja, ninguém as matou. Elas procuraram a morte, elas procuraram a decadência, elas procuraram serem ceifadas, porque queriam se levantar contra a igreja de Deus, queriam se levantar contra a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Percebe que foi uma atitude muito, mas muito demoníaca mesmo, satânica, de querer enganar os apóstolos sobre uma atitude que era muito importante, né?
de uma virtude evangélica, né, do evangelho mesmo. Então, você percebe que aquilo traria tanto mal para a igreja, para a comunidade, e eles querem se levantar, querem o poder de Deus, mas não querem entregar a vida a Ele. Então, eu penso que hoje a gente tem que olhar esta palavra, ouvir, né, como a gente acabou de ler e ouvir, e meditar na nossa vida, né? Como está a minha relação com Deus? É sincera? Como está a minha relação com a minha comunidade, paróquia, o grupo que eu participo? É sincero? Você que participa aí da pastoral familiar, de um grupo de oração, você que participa dos acampamentos, você participa do dízimo, você é ministro de Eucaristia, né? Você que está aí na pastoral familiar, no apostolado da oração, na Associação São José, no Terço dos Homens, como tem sido sua interação? Você tem sido sincero? Você tem se doado? Você tem se prontificado e sido fiel àquilo que você se propôs a fazer, né? Então isso é muito importante. Lembrando que nós temos falado muito isso aqui na Lexio Divina. A fé não é subjetiva, ela é objetiva. Não é questão de sentimento, não é questão de que eu acho. É uma questão própria da verdade que é Cristo. Então é muito importante para mim e para você, rezando a Lexio Divina hoje, meditar. É para isso que a gente faz a Lexio Divina, para que a palavra também nos questione, para que a palavra nos afronte, no bom sentido da palavra afrontar, e nos coloque em meditação. Como está a minha vida, eu, diante de Deus, diante da minha família, diante da minha comunidade? Eu tenho sido sincero? Eu tenho entregado aquilo que eu propus entregar, que ninguém falou para você fazer, você que se propôs. Então, se eu me propus, eu tenho que viver a fidelidade. Isso é muito importante. Peçamos a Deus hoje que nos livre desse espírito da morte, que Deus nos livre dessa falsidade, que Deus nos livre de toda falsidade, seja nossa ou das pessoas para conosco, que nós possamos, olhando essa história aqui, perceber que nós só temos a perder quando nós não somos honestos, quando nós não somos sinceros, quando nós não somos fiéis àquilo que nós propomos a Deus. Senhor, diante da história aqui de Ananias e Safira, toda essa astúcia deles de querer enganar a igreja, de querer fazer mal à igreja, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal que nos queiram fazer, de toda armadilha, de toda arma forjada contra nós, que querem nos prejudicar. Nós pedimos livrai-nos, Senhor. Livrai esta família que reza comigo agora de todo laço, de toda armadilha, de toda confusão, de todo mal que querem fazer para destruir nossa casa, nossa família, um casamento, destruir a vida de um pai, de um filho, de uma mãe, destruir uma paróquia, um grupo, uma comunidade, tudo aquilo que querem fazer contra a igreja de Deus, caia por terra agora, e que o Senhor seja a nossa proteção e a nossa salvação. Te pedimos diante deste episódio que nós sejamos livres de toda maldade, de toda desonestidade, de toda a infidelidade, e que o Senhor nos conceda a graça de um coração puro para te servir com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha só que coisa bonita. Como ação, nós temos que viver a sinceridade e não agir contra a nossa consciência e nem contra a verdade. Deus sabe todas as coisas, não podemos esconder. Se a gente acha que enganar alguém é possível, enganar a Deus é impossível. E nem mesmo a nós mesmos. Como que a gente vai ficar se enganando? Então é preciso a gente ser sincero, abrir o coração e buscar a Deus com toda sinceridade. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Conservar com pureza, sem malícia, com pureza de coração e a reta intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos livre deste mal, desse espírito de Ananias e Safira e nos conceda a graça de vivermos como verdadeiros discípulos, servindo a Deus e possamos viver essa fidelidade ao seu amor. Olha, eu quero convidar vocês para viver conosco a Semana da Família que está acontecendo aqui na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Aparecida de Goiânia. Então, nesta quarta-feira continuamos. Tem muitas coisas boas para você ouvir, rezar, vem rezar com a gente, tá bom? Se você não é daqui, pode acompanhar pelas redes sociais da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no YouTube e no Instagram também, tá certo? Deus abençoe vocês, até amanhã. Meu deserto, flor